Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Insights com Dados. Aqui eu mostro as estratégias para você se tornar um analista de dados 5K em apenas 6 semanas. Meu nome é Lucas Amorim e o tema de hoje é qual a diferença entre o Power BI Desktop e o Power BI Serviço. Se você está iniciando sua carreira com análise de dados, esse vídeo é muito importante para você. Então, depois da vinheta, a gente vai bater um papo sobre isso. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente não vai instalar e nem configurar a ferramenta na sua máquina, tá? O objetivo é mostrar para você o funcionamento do Power BI Desktop e o funcionamento do portal do serviço da Microsoft. São dois lugares diferentes, só que no final das contas eles se juntam, tá? Então eu estou com essa ferramenta aqui aberta para ficar mais claro o entendimento e eu vou abrir duas ramificações, que é o Desktop e o Power BI Serviço. Lucas, o que é Power BI Desktop? Sempre assemelha como um software, como um arquivo que você baixa na sua máquina e faz a instalação. Power BI Desktop você consegue baixar ele de duas formas, tanto pelo portal de aplicativos do seu Windows ou pelo próprio portal da Microsoft. Você pega o arquivo, faz o download, instala na sua máquina e ele fica parecido com os demais que você já tem, como Excel, como Word, como PowerPoint. Por isso que a Microsoft denominou Power BI Desktop, porque ele vai ficar instalado na sua máquina e é só você dar um duplo clique, ele vai abrir como qualquer outra ferramenta e lá sim você começa o seu desenvolvimento, tá? E o que a gente faz dentro do Power BI Desktop? A gente pega as fontes de dados, então é por ela que você vai conectar no seu arquivo Excel, no seu arquivo TXT, no seu banco de dados, no seu SAP, tá bom? No seu PDF, na sua pasta do SharePoint, então é com essa ferramenta que a gente faz isso. Com o Power BI Desktop também a gente faz todo o nosso ETL, né? E esse ETL é feito lá no Power Query. O que é ETL? Extrair, transformar e carregar. Então é aqui que vai ficar o cérebro de todas as transformações que você precisa fazer no seu arquivo. Preciso deletar colunas, preciso remover colunas, preciso fazer um PROC-V, né, que lá a gente chama de mesclar consultas, preciso criar alguma regra de negócio no meu arquivo. Então é com o Desktop que você tem a ferramenta Power Query, que é lá que a gente faz toda a automatização do nosso processo, tá? Bem parecido com a macro do Excel. Eu vou trazer um vídeo aqui também só explicando como funciona o Power Query. O que a gente faz mais dentro do Power BI Desktop? Modelo de dados. Então aqui ficam os nossos relacionamentos. Tá? Então dentro da ferramenta Desktop a gente tem uma caixinha lá que é o modelo de dados, que é onde você faz as ligações entre uma tabela e outra. É lá que você diz como elas vão se conversar na hora da criação do seu relatório, tá? Então, modelo de dados, relacionamentos você faz no Desktop. Tudo isso eu vou mostrar daqui a pouco na minha máquina, tá? O que mais você pode fazer dentro da ferramenta Desktop? Medidas. Medidas DAX. Medidas DAX, pessoal, é a linguagem de programação do Power BI para você criar os seus indicadores. Então, lembra lá do Excel que você tem um min, você tem um mínimo, você tem o máximo, você tem o hoje, você tem o ano, que são aquelas funções que a gente coloca dentro das células. Aqui na Microsoft, no Power BI Desktop, a gente chama de medida DAX. Essa é a linguagem de programação para você criar as suas métricas, tá bom? E o que mais você consegue fazer no Desktop, que é o mais importante de tudo isso, depois desse passo a passo, é criar os gráficos. Então é aqui dentro que você vai arrastar e soltar o tipo de visualização para construir os seus dashboards, seus relatórios, tá bom? Tudo isso dentro da ferramenta Desktop. Lucas, onde é que eu encontro essa ferramenta se eu quiser instalar na minha máquina futuramente? Então aqui, pessoal, você vai escrever aqui Power BI. Ele vai trazer esse site aqui para você, ó, Microsoft Power BI Visualização de Dados. Você vai abrir aqui esse link. E aqui, ó, na aba Produtos, você vai ter esse cara aqui, ó, Power BI Desktop. Aqui você só vai escolher as opções de download, ele vai levar para você para outra página. Aqui você escolhe o idioma, depois que você escolher você vem aqui. E aqui você tem as duas extensões para você fazer o download, tanto o 64 bits quanto o 32 bits, e aí você vai ter que ver a arquitetura do seu computador, tá bom? Depois que você instalou a ferramenta, ela vai ficar assim, ó, Power BI Desktop. Eu vou abrir ela aqui para vocês, ó, para a gente ter um primeiro contato com a ferramenta, tá? Quando você abre pela primeira vez o Power BI Desktop, é essa tela que ele vai trazer, tá? Então o que ele está falando aqui? Os últimos projetos que você abriu, que você mexeu. A introdução, se for a primeira vez,
Se você quiser saber como iniciar a mexer nessa ferramenta, ele te joga para o link oficial da Microsoft, tá? Atualizações disponível, esse Power BI Desktop atualiza todo mês, então todo mês você vai ter que ir lá no site da Microsoft, fazer o download do arquivo e substituir isso aqui. É só dar um next, 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 substituir e ele vai estar com a nova versão, tá? Blog do Power BI, então aqui a gente tem uma comunidade muito forte que ajuda as pessoas que têm dúvidas ou até erros, você coloca o print da sua tela lá, a galera te ajuda, é uma comunidade muito ativa, tanto aqui do Brasil quanto lá fora, beleza? Fóruns e tutoriais, beleza? A gente não precisa de nada disso, eu vou fechar essa caixinha aqui. E agora a gente está, de fato, no Power BI Desktop. É essa ferramenta que a gente vai desenvolver todos aqueles pilares que eu falei para vocês lá, tá? Então eu vou pegar esse carinha aqui e vou colocar aqui do lado, só para me auxiliar aqui quando eu estiver falando com vocês, tá bom? Então aqui no Power BI Desktop a primeira coisa que você vê é que você não precisou colocar nenhum e-mail e nenhuma senha. Ele já abriu com todas as funcionalidades. Sim, Power BI Desktop é gratuito, pessoal. Você pode vir aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, já conectar nos seus arquivos e começar a criar os seus relatórios de forma muito rápida e prática, tá bom? Então, o primeiro pilar aqui que eu acho legal é esse menu, ó. A Microsoft tenta trazer similaridade com os produtos dela. Então, se você reparar aqui e abrir um Excel, por exemplo, vou abrir um Excel aqui do lado, você vai ver que o menu ele tenta trazer similaridade, ó. Então estou com o Excel aqui, ó, e olha aqui, ó, o menu. Claro que são botões diferentes, funcionalidades diferentes, mas ele tenta trazer uma proximidade aqui em questão de design, de layout, tá bom? Tanto para o Excel, para o Word, para o PowerPoint, para o Access, tá? Aqui na esquerda a gente tem 3 áreas de trabalhos muito importantes que você, desenvolvedor, vai passar por todas elas a todo momento, tá? E a primeira delas é o que? Relatório. Essa aba de relatório, é onde a gente está, é aqui que vai ter os gráficos, é aqui que você vai arrastar os seus gráficos, por exemplo, aqui a gente tem alguns gráficos, ó, você arrasta para cá, e aqui que você vai montando as suas visualizações. Ó. Você vê que só estou clicando e ele já está montando para mim aqui alguns relatórios, né? É essa área que vai ter os gráficos que você vai apresentar mais para frente lá para sua gestão, ou para você mesmo tomar algumas decisões, tá? A segunda aba, que é aqui que é a área que a gente chama de dados, é aqui que você vai ter acessos às colunas e linhas do seu relatório. Então, quando você pegar um arquivo Excel e trazer para dentro do Power BI, é aqui que você consegue ter acesso total às informações que você subiu. Por exemplo, eu quero saber se a coluna XYZ realmente veio para a ferramenta. É nessa visualização de dados que você vai ter acesso a essa informação, tá bom? E na guia modelo, é aqui que a gente cria os nossos relacionamentos. Lembra lá que eu falei de modelos, ó? Modelo de dados? Então é aqui que a gente vai unir uma tabela na outra, com as setinhas, né? Como ele mostra aqui no exemplo, você vai pegar todas as suas tabelas e montar aqui as suas ligações, tá? Esse é o Power BI em branco que eu abri, para vocês verem. Agora eu vou mostrar para vocês um relatório já construído, ou seja, já peguei a minha fonte de dados, já fiz todos os meus tratamentos, já fiz a minha modelagem e aqui é o resultado final. É isso que vocês vão ter quando vocês terminarem de desenvolver o projeto, tá? Isso pode ser com banco de dados, com SAP, com PDF, com SharePoint, qualquer que seja a sua fonte de dados, é nessa ferramenta que você tem 100% das funcionalidades para criar o seu relatório, tá? Por que eu falo 100%? Lá no Power BI Serviço, que a gente vai falar daqui a pouco, também é possível criar um relatório lá. Só que você não vai ter todas as funcionalidades que você tem aqui. Por exemplo, lá você não consegue criar suas medidas DAX, tá? Aqui já é uma ferramenta completa, você cria tudo por aqui. E lá a gente usa mais para consumo dessa informação, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? As medidas DAX que eu falei, ó, tá aqui do lado, ó. Então aqui a gente tem as nossas medidas, ó, funções DAX. Para quem não sabe, DAX é a linguagem de programação que o Power BI utiliza para criar suas métricas, tá? Aqui a gente tem várias medidas DAX que eu criei para esse projeto, tá bom? Aqui na área de dados que eu falei para vocês, ó, quando você quer ver a informação, se trouxe ou não as colunas, é aqui que você olha. Então aqui trouxe todas as colunas da tabela pedido, você vê que ela está selecionada. Se eu selecionar produto, ela vai mudar aqui esse design e vai trazer todas as colunas da tabela produtos. E aqui também o filtro funciona, se você quiser fazer um filtro aqui, pegar só um registro para ver se está certinho, você consegue fazer. Bem parecido com o Excel essa parte aqui, tá bom? Então, guia de dados vai te ajudar a entender como os seus dados vieram lá da fonte, tá? Modelagem, que é aqui onde a gente faz os relacionamentos, as ligações. Então você percebe que a gente tem algumas tabelas aqui, ó, fornecedor, produto, item do pedido, clientes, e a gente tem essas setas aqui, uma ligando nas outras. Isso a gente chama de relacionamentos. A gente está dizendo que essa tabela pode se conversar com essa,
que essa tabela aqui pode se conversar com essa e assim sucessivamente, porque isso vai te dar um ganho absurdo na criação dos seus gráficos, tá? Eu falei lá na aula de PROC-V que muitas pessoas lá no Excel faz o quê? Pega todas essas informações aqui de item do pedido, produto, fornecedor e cliente e joga tudo em uma aba só, fica tudo aqui em pedidos. E aí você fica com um arquivo gigantesco e depois você não sabe por que o seu relatório está lento, tá? Então aqui no Power BI Desktop a gente usa outra configuração para chegar nesse mesmo resultado, que é o que? Os relacionamentos, que é ligar uma tabela na outra, tá bom? Lucas, você também falou do pilar de ETL, Power Query. O que é isso? Power Query, pessoal, vou abrir aqui para vocês, ó. É a parte do Power BI Desktop onde você faz uma série de alterações nos seus dados, se for preciso. Então é aqui que você vai excluir as suas colunas, é aqui que você vai mudar o nome delas. Você percebe que ele abriu essa pop-up aqui, mas é a mesma coisa. Está no Power BI Desktop ainda. Se eu até minimizar aqui, ó, você vai ver que a gente ainda está no Power BI Desktop. A Microsoft só traz ele em outra janela para melhorar a experiência e você ter a tela cheia para mexer nos seus dados, tá? O Power Query ele usa a linguagem M para isso. Lá no Excel a gente tem a linguagem VBA, que vai gravando tudo que a gente faz, depois ele faz sozinho, você aperta um botão. Aqui a gente tem um Power Query que usa a linguagem M, tá? Se você perceber aqui no lado direito, você tem esse cara aqui, ó, etapas aplicadas. Para cada alteração que você fizer na sua tabela, é aqui que ele vai gravar. Por que ele grava, Lucas? Porque da próxima vez que você precisar atualizar essa planilha, por exemplo, essa planilha clientes, surgiu mais 500 clientes, mais 1000 clientes. Você não precisa vir aqui fazer toda a alteração de novo. Ele vai gravar essas etapas e da próxima vez ele vai fazer tudo isso automaticamente, sem você precisar entrar aqui na ferramenta, tá? E isso a gente faz lá no Power BI Serviço, que eu vou mostrar daqui a pouco também, beleza? Então aqui, Power Query, onde você trata os seus dados, faz toda a automatização do processo, tá bom? Eu vou fechar e aplicar aqui. Beleza? E Lucas, como é que eu faço para pegar esse relatório aqui e mandar lá para a nuvem, lá para o serviço da Microsoft? Aqui no lado direito a gente tem um publicar. Ó, a gente tem esse cara aqui, ó. Desculpa, não é aqui. A gente tem aqui, ó, publicar. Essa setinha para cima. Essa setinha para cima que fala que você está pegando esse relatório da sua máquina e mandando lá para a nuvem da Microsoft. Só que é nesse momento também que a gente precisa ter uma licença. E aí eu vou mostrar para vocês no pilar lá de serviços, tá bom? Vamos voltar aqui para aquela apresentação. E agora a gente vai falar de serviço. Aqui no serviço, o que a gente faz? A gente acessa e compartilha o relatório. Tá bom? Então, sempre que você ouvir por aí Power BI Serviço, é um portal da Microsoft onde você coloca o seu relatório e você compartilha com as outras pessoas. Tá bom? Aqui você desenvolve e aqui você compartilha o que você fez, beleza? Porque imagina você ter que construir esse cara aqui, ó. E depois vou ter que gerar o PBX, né, que é a extensão dele, e mandar para outra pessoa por e-mail. E aí fica muito bagunçado, porque a pessoa pode acessar esse relatório, pode mudar aqui, ó, pode clicar aqui, fazer isso aqui, ó, pronto, acabou o seu relatório. E a culpa vai ser sua, porque você que construiu, tá? Então, no Power BI, a gente faz esse compartilhamento e acesso lá na nuvem, beleza? Que é a forma mais eficaz de consumir um relatório. Outro pilar, gerenciamento de workspace. Lucas, o que é workspaces? Área de trabalho. São áreas de trabalho que você cria para segmentar os seus relatórios. Então você está numa empresa grande que tem operacional, financeiro, RH, e você não quer deixar os relatórios todos juntos em uma caixinha só, porque isso vai ficar difícil para o usuário encontrar. Então lá no serviço a gente cria as áreas de trabalho ou as workspaces. Então você vai falar uma caixinha de RH, outra do financeiro, outra do comercial. E na hora de publicar esse arquivo, ou seja, na hora de subir esse arquivo, você vai falar em qual caixinha que ele vai ficar salvo. E aí quando você dá acesso para o usuário, ele já vai saber que naquela caixinha só tem o relatório dele. Então fica muito mais fácil a distribuição disso, tá bom? Gerenciamento de workspace, área de trabalho. Mais um grande benefício se você trabalhar com Power BI Serviço, agendamento de relatórios. É o que eu disse agora há pouco, né? Então você construiu todo esse relatório aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z para ele voltar aqui os relatórios para os devidos lugares. Beleza? Opa! Aqui. Então a gente construiu esse relatório e aí a gente quer subir lá para o serviço da Microsoft.
Então a gente publica e é por lá que a gente vai falar em qual dia e qual horário que a gente quer que ele atualize automaticamente, sem eu precisar vir aqui e atualizar na mão, tá bom? Então é lá no Power BI Serviço que a gente faz tudo isso, agendamento de relatório. Tem algumas particularidades de horários de agendamento, tá? Então para conta gratuita, para conta pro, você só tem 8 atualizações por dia, tá bom? Se você exceder essas atualizações, o relatório simplesmente não atualiza mais naquele dia, somente no outro, beleza? Mais outro ponto aqui, publicar na web. O que é publicar na web? Lucas, construir o meu relatório, subir lá nesse portal que você está me falando, só que a pessoa que vai acessar, ela não tem conta. Como que ela vai acessar esse relatório? Lá você tem uma funcionalidade que se chama publicar na web. Cuidado, pessoal. Essa opção aqui, ela é muito bacana, só que se você estiver trabalhando com uma informação sensível, você pode colocar em risco toda a inteligência da sua empresa. Por quê? Quando você gera esse link aqui, que é um link público, qualquer pessoa que tiver acesso a esse link vai acessar o seu relatório. Então não vai ter segurança alguma, tá bom? Para acessar o portal do Power BI, você precisa ter uma conta e senha, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas lá dentro, se você gerar um link público do seu relatório e você disponibilizar para alguém, você já perdeu total rastreabilidade, tá? Beleza, Lucas, como é que eu entro no tal desse portal aí que você me falou? Eu vou abrir uma guia anônima aqui. Eu vou escrever aqui, ó, Power BI. Mesma coisa, aqui é o link oficial da Microsoft, o mesmo que eu mostrei para vocês para fazer o download da ferramenta, tá? Só que aqui você não vai vir mais em produtos desktop, você vai vir aqui, ó, entrar. Aqui você começa a ver que a gente precisa ter uma conta da Microsoft, tá? Aqui ele já entrou automaticamente, eu vou sair para ficar mais didático, vou sair e vou entrar de novo, tá? Beleza, sair, vou entrar. Ó, aqui ele pede uma conta. Essa conta, pessoal, precisa ser uma conta de estudante ou organizacional. Deixa eu até colocar lá para ficar bem claro, tá? Então aqui no serviço, você tem que ter uma conta de estudante ou uma conta organizacional. Lucas, Gmail, Hotmail, Yahoo, serve? Gmail, Hotmail, Yahoo, IG, tem um monte, né, pessoal? UOL. Essas contas aqui de domínio público servem? Não, não serve. Você precisa ter uma conta de estudante, se você está na faculdade, ou uma conta organizacional, que é a conta da sua empresa, tá? Então aqui eu vou colocar a minha conta empresarial. Ele vai pedir para você colocar a senha, tá? Vai redirecionar eu para o site. Então vou colocar a senha aqui. Beleza, conectou. E agora você está no Power BI Serviço. Verifica aqui que a gente está na web, então esse link aqui nos diz isso. E aqui também é muito fácil, ele é bem intuitivo de como você utilizar essa plataforma, tá? Então aqui, se eu for aqui em meu Workspace, que é minha área de trabalho, eu não criei nenhuma área de trabalho ainda, minha Workspace, onde fica todos os relatórios que eu construí, você tem aquele relatório que a gente estava olhando no Power BI Desktop lá. Olha aqui. É a mesma coisa lá, pessoal. Só que aqui não vai ter aqueles menus, né? Para você configurar, para você alterar gráfico, criar suas medidas DAX. Porque o intuito aqui é você consumir essa informação. É você fazer os filtros, é você tirar as suas análises. Beleza? Lucas, mas como você chegou até aqui? Você mostrou o Power BI Desktop, mostrou o Power BI Serviço, mas qual o caminho que você percorreu para colocar esse relatório aí no Power BI Serviço? E aí eu vou explicar para você agora de forma bem simples, tá? Deixa eu sair aqui dessa conta também, que estava logado já. Depois que você construiu todo o seu relatório, aqui na direita você vai ter essa setinha para cima, ó, publicar. Na hora de publicar, ele vai perceber se você está logado ou não. E aí aqui você precisa colocar o seu usuário e senha, o mesmo que você acessou lá. Você percebeu que no momento da instalação até a construção do nosso relatório foi totalmente gratuito, não precisei colocar nenhuma senha e e-mail. Só que a partir do momento que você quer visualizar isso lá na web ou quer compartilhar isso com outra pessoa, você precisa ter uma conta de estudante ou organizacional, tá? Então aqui é a mesma coisa, vou colocar aquela conta lá. Pronto. Quando você logar
na sua conta, ele vai te falar onde você quer salvar esse arquivo, no meu workspace ou em outro workspace. No nosso exemplo aqui a gente tem nenhum workspace criado, então eu vou colocar no meu workspace mesmo. Vou selecionar aqui. E ele fala, a gente entendeu que lá no Power BI Serviço já tem um relatório com esse mesmo nome. Você quer substituir ele? Beleza, eu vou substituir, é os mesmos dados. E aqui ele vai falar, ó, publicando no Power BI. O que é isso? Está pegando da sua máquina e jogando lá na nuvem da Microsoft. Tá bom? É nesse momento que você começa a ter mais análises, porque lá você consegue compartilhar com outras pessoas, você consegue ver em tela cheia, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Publicou, só dá um OK. Vou voltar lá para o meu relatório, vou dar um atualizar aqui, tá? Não vai mudar nada, porque foi o mesmo relatório que eu subi. E aqui você tem acesso ao seu relatório, aqui você tem tela cheia, então se você quiser analisar isso numa televisão, quer deixar no tablet, quer deixar em algum notebook específico para ele, você tem o formato tela cheia, então isso aqui fica muito bacana você analisar no dia a dia. Tem os filtros, aqui você tem o compartilhar, então para compartilhar aqui você coloca o usuário da pessoa que vai ter acesso a esse relatório. Lembrando, tá, que para compartilhar um relatório aí você precisa ter a licença Pro. Então a gente está falando do Power BI Desktop, que você instala na sua máquina gratuito. A gente falou do Power BI Serviço, que é esse site que você acessa para encontrar seus relatórios e ver ele da melhor forma. Só que a partir do momento que você quer compartilhar esse relatório com outras pessoas, você precisa ter a licença Pro. A licença Pro vai te dar permissão para você compartilhar isso com outras pessoas da sua organização, tá? Ou até fora dela. E quem acessar esse relatório também precisa ter a licença Pro. Então o Lucas compartilhou o relatório com o João. O Lucas tem Pro, o João não tem. Vai conseguir acessar esse relatório? Não. O Lucas tem que ter Pro, o João tem que ter Pro. E aí sim, quando você compartilhar o link com ele, ele vai conseguir acessar esse relatório, tá? Outras funcionalidades aqui do portal do Power BI que eu falei, né, que é criar as workspaces. Então aqui, ó, a gente tem essa caixinha no lado esquerdo, ó, workspace. E aqui eu posso criar uma. Eu vou falar que essa workspace vai ser relatórios de RH. Beleza, salvei. Aqui eu já tenho a minha workspace relatório de RH. E quando eu voltar lá para o meu Power BI Desktop e subir esse arquivo de novo, já vai aparecer aquela workspace para mim, se eu quiser salvar lá dentro. Ó. Vou fazer de novo aqui, ó, publicar. E aqui eu vou colocar relatório de RH. Vou dar um OK. Ele já está publicando. Você viu que agora ele não falou se eu quero substituir ou não, porque eu estou publicando em outro lugar e não mais no meu workspace. Beleza? Entendi. Vou voltar lá. Vou dar um atualizar aqui, ó, só para ele pegar a última informação. E você vê que agora a gente já está dentro da workspace relatório de RH. E aqui você tem o mesmo relatório análise de pedidos. Beleza? Vamos ver outro ponto que eu falei aqui também, conta organizacional de estudante, agendamento de relatórios, pessoal, vamos lá, agendamento de relatórios. Construí lá, fiz tudo que eu queria fazer, agora eu quero que isso atualize sozinho, né? Então aqui, ó, no relatório de RH, você tem esse carinha aqui laranja, que a gente chama de conjunto de dados, é diferente de relatório, é aqui que guarda todas as suas fontes de dados, suas senhas e tudo mais. Você tem esse carinha aqui, ó, agendar a atualização. Então, nesse agendar atualização, aqui embaixo, ó, a atualização agendada, é aqui que você vai falar para ele quais dias e horários você quer que esse relatório atualize. Lembrando que você só consegue colocar de 30 em 30 minutos, tá bom? E até 8 vezes por dia, dependendo da sua licença, tá? 8 para licença Free, 8 para licença Pro. Só que aí, se a sua empresa tiver licença Premium, aí você consegue colocar até 48 vezes para esse relatório atualizar no mesmo dia, tá bom? Então aqui que você faz a atualização, você agenda a atualização, configurou tudo isso, aqui na frente ele vai aparecer, ó, foi atualizado no dia tal e a próxima atualização dele vai ser no dia tal. Então aqui por esse painel você já consegue ver quando o seu relatório vai ser atualizado e se der algum erro durante a atualização ele também vai trazer um ponto de exclamação aqui e aí você consegue entender o que aconteceu, beleza? Outro ponto que eu falei para vocês, publicar na web, né? Então vamos lá, vou abrir aqui o relatório. O que é publicar na web? É aquele link público que você manda para qualquer pessoa e aí ela não tem controle de acesso, tá? Então publicar na web, você vai vir aqui, ó, em arquivo, inserir relatório, publicar na web, tá? Quando você clica aqui, ele gera um link e aí
fica a sua responsabilidade, né, para quem você vai mandar, porque depois você não tem mais rastreabilidade. Lucas, cliquei aqui no publicar na web sem querer e quero excluir esse link. Tem como? Tem como sim, pessoal. Na hora que você publica na web aqui, ó, o número nem deixa, está bloqueado, tá? Quando você cria esse link, você consegue vir aqui e excluir os links que você criou público. Então você vem aqui, exclui o link, beleza, a pessoa que acessou esse link por alguma vez, ela não vai ter mais acesso, tá? Lembrando que muitas vezes a Microsoft indexa esse link. Por exemplo, eu criei um link aqui, publiquei para uma pessoa, a Microsoft indexou esse link lá na nuvem, lá no servidor deles. Então, mesmo que você exclua esse link aqui, ele vai ficar ativo em algum lugar do mundo, tá? E isso não tem como a gente saber, é a Microsoft que indexa, então, por isso que eu falo, muito cuidado na hora de compartilhar um link público, tá bom? Então, esse é o Power BI Serviço, então é por aqui que a gente vai ter uma grande gama de funcionalidades para a gente consumir esse relatório, compartilhar com alguém, atualizar, tá bom? Lembra que eu falei que aqui também você consegue criar os seus relatórios? Só que aqui você fica bem limitado porque não tem, por exemplo, medidas DAX, não tem modelagem, você não consegue fazer aquelas ligações de uma tabela com a outra. Aqui a gente tem esse ícone aqui, ó, criar, e eu vou criar aqui para vocês verem. Eu vou escolher o conjunto de dados publicados. O que é isso? Escolher já um conjunto que você já tem salvo. Eu vou construir com esse cara aqui, ó, análise de pedidos. E perceba que esse layout aqui, ó, ele é bem parecido com o Power BI Desktop, né? Então, se eu abrir aqui o desktop, ó, colocar aqui um do lado do outro, ó, olha aqui a similaridade, ó. Então, aqui é o Power BI Desktop, que tem tudo que a gente precisa, e aqui é o Power BI Serviço. Perceba que a gente não tem esse layout aqui, ó, não tem esses menus aqui. E a gente também não tem medidas DAX. Aqui você vê que a gente tem as medidas, ó. Aqui você pode abrir as suas medidas para utilizar, mas se você quiser alterar, por exemplo, alguma coisa dela, você não consegue. Já que no Power BI Desktop você consegue, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Se você clicar aqui na medida, ele vai trazer aqui para você, ó, qual medida que você está usando para chegar nesse resultado. Já no Power BI Serviço, não, você só consegue utilizar o que foi feito, beleza? Lucas, mas precisa usar esse Power BI Serviço? Não, não é obrigatório você usar o Power BI Serviço, tá? Se a partir do momento que você criou seu relatório aqui no Power BI Desktop e quer gerenciar ele por aqui, quer acessar por aqui, não tem problema, pessoal. Você pode fazer por aqui, tá bom? Lembra que eu falei, aqui você não vai ter a tela cheia, então você não vai conseguir deixar em toda a tela da sua televisão, do seu notebook. E também você não vai conseguir compartilhar isso com ninguém, a não ser que você manda o arquivo, que é o que a gente não recomenda, tá bom? Sempre manda lá para o Power BI Serviço. Mas se você não quiser, se a sua empresa está começando agora, quer só experimentar o Power BI, quer ver se vai atender as expectativas de negócio, constrói aqui no Power BI Desktop, mostra para sua gerência os benefícios e o poder de análise que isso aqui dá, que é absurdo. E aí a empresa se interessando, fala, mas eu quero ver isso em tela cheia, quero compartilhar isso com meus clientes, quero ver isso na web, online. É aí que você parte para o momento que você fala, ó, para visualizar lá na web, a gente precisa ter uma conta organizacional, uma conta de estudante, e para compartilhar com outras pessoas, a gente também precisa ter uma conta licença Pro, tá? A licença Pro hoje, pessoal, ela começa em torno de R$56 por mês, tá? $9,99 aí por mês, dependendo da cotação, dá R$56. Não é caro pro tanto de benefício que essa ferramenta entrega. É muita coisa. Você percebeu aqui que eu criei um relatório relativamente simples, com algumas análises, com alguns filtros, e subi lá para o portal. E lá eu consigo fazer mais uma série de atividades, que é compartilhar com inúmeras pessoas, deixar isso agendado para atualizar todos os dias, criar o workspaces, fora o controle de acesso, porque a pessoa vai ter que logar com a conta dela para para conseguir entrar no portal, tá bom? Então, fica tranquilo se você não quer entrar no Power BI Serviço agora, mas fatalmente você vai ter que entrar depois, porque você não vai querer só ficar no Power BI Desktop. Essa ferramenta entrega muita coisa a nível de Self-Service BI. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem aqui alguma informação que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Posso pegar essa informação e responder através de um episódio, tá bom? E espero você até o próximo episódio. Um abraço.